documentário tava armado pra fazer antes do BBB ou não aconteceu depois do BBB não, mesmo, a ideia? Nem sabia de documentário. Quando eu foi? saí, falaram... A gente tá interessado em fazer um documentário contando a sua história. Mas o que eu entendi... mas o que eu tinha entendido é que eles já tinham interesse em fazer um documentário sobre a minha vida antes. E aí rolou essa treta. Com toda a treta, aí tinha que lançar. E querendo ou não, é uma história interessante. Por mais que os haters... mas vai fazer um documentário de uma pessoa que fez ruindade. Não, mas é algo interessante. Toda a história até chegar aí e o que acontece depois, Eles querem saber o porquê ela ficou assim. Como uma artista que consegue fazer um trabalho assim, assado, atingir um público. Desde cedo tá ali, o porquê ela tá assim. E é óbvio que é uma pessoa que tá doente. Não é, ela é má. Então você vira as costas, a pessoa tá má. E aí eu lembro claramente da sensação, assim, de me sentir um coringa. O Coringa do Batman? Por quê? Porque... Quando sai o filme dele, todo mundo foi assistir o filme e chegou... Foi mais ou menos na mesma época ou não? Não, sabe esse filme do Coringa que mostra ele mais... Que ele tem... De quando que é o filme do Coringa? Que fala do transtorno que ele sofre, que é síndrome de Tourette. Eu nunca sei. Como fala? Se é Tourette. Tourette. Eu já ouvi dizerem La Tourette. É? Eu sempre ouvi Tourette, mas tudo bem. Como Tourette. Aí, essa síndrome... Que ele fala o que tá na cabeça fala, e não consegue risada. Eu tinha um aluno assim na minha sala de aula. Só que você vê, a gente não sabia o que era. E a gente ficava rindo, eu tinha medo dele. E ele me xingava. E ele falava daquele jeito, assim, né? E o Coringa, o que eu achei que foi semelhante é que, assim, o que tem por trás dessa ira dele? E eu falava, gente, pra eu ter feito assim, tem coisas por trás. Eu também quero saber o que é. Eu também não sei ainda. Mas eu não sou um monstro. Então, mas você se viu como Coringa naquela época? Tipo, tá todo mundo me apontando como vilão e ninguém sabe o que eu passei, na verdade. Eu falei, nossa, eu sou tipo Coringa. Aí depois eu pensei, mas as pessoas têm mais interesse em saber sobre o Coringa ou sobre o Batman? É sobre o Coringa. No final das contas, ninguém quer ir fantasiado de Batman. Ser Batman é bobo. É bobo você ir fantasiado de Batman. As pessoas vão de Coringa no carnaval. Entendeu? Porque todo mundo tem esse lado da ira do Coringa. Só não tem coragem de estourar um banco. Mas ele teve. Ele faz uma coisa. Ele fez o que ninguém teve coragem de fazer. No fundo, todo mundo fala, e se eu fizesse? E eu fiz exatamente isso. Você o que ninguém deu teria... vazão ao que todo mundo um dia pensou, imaginou que fizesse. Eu tava falando tudo que eu pensava. Todo mundo achou... Peraí, não que tá certo, não, gente. Não, tá errado. A gente só tá falando que você atravessou uma linha que muita gente já pensou em atravessar e talvez não tenha atravessado. As pessoas falam isso pra mim. É mesmo? Por isso eu me senti um Coringa. Elas falavam, eu lá dentro faria pior. Tá vendo? Eu lá dentro faria pior. Eu escuto muito, muito isso. Muita gente fala, eu ia ser igual. Eu critiquei a Carol, mas eu descobri que é porque eu sou igual a ela. E, na verdade, eu só externalizava tudo que eu tava pensando. Todo mundo pensa atrocidades. Ninguém vigia o pensamento direito. A gente pensa besteira. E eu falava. Então eu falava, calha a boca, né? Sem filtro nenhum. O Brasil é isso, calha a boca, aqui não sei o quê. Isso daí, né? Então, é o transtorno obsessivo compulsivo. Tem a ver? Tem. Sabia. Que não é só o arrumar, é o falar. Também tem a ver com tem. Horrível, horrível. Eu via as cenas, eu ficava aflita. Fica quieta. Calha a boca, pra que falar? E eu não conseguia controlar. Porque a maior das... O que acontece no mundo civilizado? A pessoa pensa, nossa, eu queria que quase morresse. Mas não fala, só pensa. Isso. E eu falava... Você ia lá e falava. Eu falava, morra fumando essa merda. Eu falava assim. Só que depois que eu falava, eu sentia um calorão e um arrependimento. É o Dr. House, lembra da série? Lembra disso aí? Sim, assisti muito. Ele falava o que tá... Nossa, cara. Eu sempre tive esse problema, assim, de falar, né? Ser muito transparente. Então eu falava, você é chato. Você não... E eu falo de mim mesmo também. Então eu me queimava. Entendi. Então, isso também faz parte do toque, eu não sabia. Eu também não sabia, olha só. E Carol, o documentário, no final das contas, você achou que foi legal, então, fazer? Você pensou em não fazer? Qual foi essa dúvida? Eu pensei que se eu não fizesse, alguma outra pessoa ia fazer sem mim. Porque passou na sua cabeça também, putz, eu vou fazer ampliar uma coisa que já tá grande. Por outro lado, eu tenho como dar minha versão também das coisas, né? Foi isso que Sim. E aí, o documentário, estando ali me acompanhando todos os dias, dava pra sentir ali se tinha algum grau de loucura real mesmo.
Desculpa eu falar isso, mas o que o pessoal falou daqui, estão fazendo um documentário pra limpar a barra dela, é a Globo que tá fazendo. Tem nada a ver com isso. Não é porque falaram isso, a Globo tá fazendo um documentário pra limpar a barra dela. Podia ser... Ia ser feito de qualquer jeito. De qualquer jeito. Se eu fosse uma pessoa que comete atrocidades, eles iam filmar, ia estar no doc de qualquer jeito. Não tem porque, vamos limpar uma coisa que... Então foi cru mesmo. Foi cruzão. Foi cru. A gente não sabia o que ia ser do documentário, nem as diretoras. Entendi. E a gente ficou amiga depois do documentário. Porque foi um processo terapêutico. Eu ia desabafando, sabe? Eu ia falando no doc. Gente, não sei o que. Foram muitas horas. Tá disponível onde? No Globoplay. Mas tiveram muitos cortes, óbvio, que era coisas eu falando que eu queria me matar. Não. Eram coisas assim... Pesadas, mesmo? Eu triste. Putz, porque eles acompanharam logo depois do... Nossa. Todo dia. Chegou uma hora que a Patrícia Copelo, que é a diretora, e ela chegava a falar assim, você precisa sair daí, não precisa ficar tão assim, respira. E eu falava, não consigo. E aí a Val, que tava junto, ela falou, você precisa ouvir a música de uma mulher pra você voltar a brilhar. Eu falava, quem? Dela, Carol Conká. Você mesmo. Escuta o que você já falou. Escuta você mesma. Escuta a sua letra. E eu só falava, eu não consigo parar de chorar. E eu chorava, não conseguia parar de chorar. E elas falavam, você ficou muito tempo segurando. E eu não chorava. Lá no BBB você não chorou? Chorei em algumas cenas, mas não sobre mim. Eu chorava quando era coisa com os outros. Agora, o meu eu segurava. Você não conseguiu lá dar vazão, isso daí. Eu falava, não vou. E no documentário eles ali, e eu aqui, ó, firme. Aí chegou uma hora que eu comecei a desabafar com elas, eu vi que não tava gravando, aí comecei a contar do meu pai, aí eles gravaram. Aí tem essa cena, porque eu tava muito irredutível, assim, eu sou uma rocha. E depois de ter apanhado tanto, eu falei, mas o que o mundo acha? Esse mundo que clama por amor e clama por empatia, acabou de soltar a mão de alguém que tá doente, entendeu? Mas ela soltou a mão lá dentro do Lucas, soltei, eu não percebi. Você vai exigir que um doente seja saudável? Então vamos falar desse assunto, Carol. Até uma coisa que eu discuto bastante aqui, porque, a gente tá nessa cultura do cancelamento e tal. Você chegou nessa conclusão também que a gente não ajuda ninguém cancelando, né? A gente, a nossa sociedade, em vez de ensinar as pessoas ou falar, a gente só tá apontando e falando, essa pessoa não pode mais trabalhar, não pode mais ter amigos, eu quero que ela morra. E não pode mais acontecer isso. Eu vi que eu entrei uma canceladora. Exato. E eu saí uma pessoa mais empática. Mas isso é demais você falar, sabe? Porque se você falar isso, todo mundo reavalia. Eu já cancelei em algum momento, todo mundo já cancelou. E você foi num limite, as pessoas lá estavam num limite que, graças a Deus, muita gente, eu acho que repensou as coisas. né? Porque assim, a gente se irrita com as pessoas, né? E fala, o cara tá ali legal, trocando ideia. De repente, tomou umas, ficou idiota. Exato. Aí a gente junta um bando, critica e cancela o cara. Não era mais fácil esse bando juntar e falar, vem, cada um com um pouquinho, ensinar um pouco, acolher? Com jeito, né? Fala, putz, você viu o que você fez? Não com tava jeito. legal e tal. Com jeito, mas aí a gente até chegou a fazer isso lá dentro. Só que daí perdemos a paciência. Porque tinha um jogo envolvido. Entendi. Entendeu? Esse é o problema. O que rolou lá dentro do reality é exatamente o que rola aqui fora. As pessoas se juntam. Foi a primeira vez que eu vi... como se fosse um experimento científico do que acontece no Twitter, por exemplo. Isso, assim, isso. Foi e aí muito eu isso, falei, né? E ainda eu entrei falando, eu não tenho medo do cancelamento. Eu fui a mais cancelada. Talvez por ter dito isso, porque essa frase ficou rodando na internet. E as pessoas, e aí eu falava, então eu sou poderosa. Tenho minha carreira bem bonita lá fora, não tem mais. Então, tem todo um lance. Livre do cancelamento. Ninguém tá livre. Ninguém. E se você tá numa posição que o público considera privilegiada, eles vão te cancelar com mais força, porque tem o lance da inveja. É inveja. Você a inveja é uma influenciadora, se você é alguém de sucesso, com certeza o peso vai ser 100 vezes maior. E a inveja, não querer que aquela pessoa tenha aquilo, não querer que ela... isso, Carol, que todo cancelador, no fundo, é um invejoso, né? Eu queria aquilo que ela tem. Eu não tenho, então eu vou derrubar. Cancelar. E quando derruba, falando, que bom. Ela não era tão boa quanto ela falava dele. Exato. E aí, quando, no meu caso, eu saí falando, sim, me arrependo do que eu fiz, não concordo mesmo. As pessoas, não, ela tá fingindo, foi um coaching.
Que coaching? Até parece que eu vou chamar alguém para fazer coaching comigo. Tô há anos falando pro público. Ia ser visível se eu tivesse chamado um coaching. Eu sempre fui boa para comunicar e muito boa também para reconhecer as minhas falhas. E tinha falhas que eu não tinha reconhecido ainda porque eu não tinha sido exposta a elas, né? E nesse documentário tem um telão. E eu vejo eu sendo nojenta, assim, falando os negócios. E aí eu fazia assim no documentário porque eu não queria ouvir e ver. E eu falei, eu não vou chorar, não vou chorar. Quando eu vi, eu tava me acabando de chorar. Eu falava, gente, por que eu não fui acolher esse menino? Sabe, dá um desespero. Aí eu pensei, mas como é que eu vou fazer pra me livrar do remorso e da culpa? Porque isso também leva a gente a querer desistir da vida. Alimentar muito remorso e muita culpa. Eu falei, não. Eu não posso voltar pra trás e arrumar. Então eu posso seguir. Não dá pra você voltar e mudar o que tá feito. A ferida tá lá. O que você pode ir daqui pra frente. Eu falei, eu tô recebendo um presente agora. Aí tinha amigas minhas que falavam, nossa, que maluca. Eu no teu lugar eu ia estar louca. Eu ia pro mato, eu ia não sei aonde. Eu falo, não. Eu tô recebendo um grande presente. Eu não tô louca da cabeça. Eu tô indo na psiquiatra, na psicóloga. Tô entendendo tudo. Eu vou seguir. Porque eu quero saber o final dessa história. Se eu me matar... Você não vai saber nunca. Eu vou estar simplesmente dizendo para essas pessoas, sim, vocês estão certos. Exato, Carol. E aí eu tenho o meu orgulho também. E aí o meu ego, eu falei, eu não vou não. Dá razão pra você. Aí vou ficar lá no limbo toda arrependida por ego. E aí eu vi que era ego também, soberba, essa coisa de querer se matar. É uma coisa muito desesperadora, de dor. Você quer se livrar de uma dor. E a morte parece que é a única alternativa, mas não é. Não é. Deixar claro pra quem tá com esse tipo de pensamento que não é. Não é. Dá pra mudar. Tudo calma, passa. Tem seus amigos, tem família, sempre tem alguém que gosta de você. Sempre tem. E você não vai estar fazendo mal pra você porque você vai estar morto. Vai estar fazendo mal pra quem te ama. Pra quem ficou. E ainda vai ter que ficar lá preso, né? Num mundo vai saber, feio. Né? Que mundo é esse? Que mundo é esse, né? Preferível. Esse que eu já conheço, deixa eu arrumar aqui. Aí eu pensei, quer saber? Vou me apegar à fé aqui, vou ignorar esses pensamentos que essa galera tá tendo. É muito difícil mesmo que você consiga. Porque é mais sobre eles. E aí eu fiquei triste pela humanidade. Falei, como tem gente ruim, pior do que eu. Porque eu ainda estava num reality sob pressão, vivendo e criando um personagem para poder me sobreviver lá dentro. Aqui fora, as pessoas elas têm o controle da vida dos artistas. Sendo elas mesmas. Pelo Instagram. Então tem pessoas que pagam o IG de fofoca para falar mal de não sei quem. Como assim? Que paga pra definhar o outro, paga pra elevar o outro. Existe isso. Existe esse mercado mesmo? Existe esse mercado. E eu creio que também devo ter sido vítima desse mercado também. Os caras do IG, ou seja lá o que for, de fofoca, comprar uma declaração de uma pessoa porque vai dar muitos cliques, esse tipo de coisa? Não, ou eu acho que oferecer? Da pessoa oferecer. Foi o que chegou até mim, assim, de pessoas chegando, ainda mais no game, né, do BBB. Rola isso. Agora mesmo as pessoas estão comentando que rola isso, porque foi muito surreal o que aconteceu. Chegou uma hora que você vê que é todos os IGs falando a mesma coisa. Entendi. Parece que ninguém parou para analisar o outro lado da história. Todo mundo analisa somente um lado. A troco do quê? De likes. De visualização. E aí eu entendi essas pessoas também. Eu falei, não vou ficar braba, sabe? Porque tá todo mundo desesperado por atenção. Todo mundo quer ser amado, quer ser alguém. Essas pessoas tiveram que me usar pra vender. Teve gente que usou a minha imagem pra vender açaí. Se hoje a Carol... Como eu assim? Recebi as fotos. Tipo, não entendi essa. Botava aqui, minha cara aqui, ó. Tá. Bom, açaí não sei o que, paredão. E você ganhou quanto disso? Nada. Se pelo menos eu fiquei pagasse... feliz assim, pensei, poxa, a pessoa vendeu. Ajudando, Fui ver, vendeu. Ai, que bom. Daí eu tava me sentindo tão amarga que eu pensava, que bom, eu fiz a pessoa vender alguma coisa. Fulano falou mal de você, ganhou 1 milhão de seguidores só falando mal de você. Deu, ai, que bom. Eu fiquei nesse nível, sabe? Eu falei, que bom, nossa, que legal. Pelo menos uma coisa boa, né? Eu falava, não, Carol, você tem que processar. Eu falei, mas eu vou processar a pessoa por quê? Aí eu vou ficar nessa... Pra quê? Mas você entende? Não processou ninguém. Ninguém. E teve gente que era pra ter processado, mas eu não vou fazer isso. Passou muito da linha. Passou. Mas eu falei, mas coitada dessa pessoa. Pra estar nesse nível... A própria vida vai se encarregar. O que a vida dessa pessoa... Que infeliz essa pessoa tá. Tão infeliz deve ser a vida então, isso é empatia. Aí eu falei, nossa, empatia é isso. Você tá com o inimigo com a arma na tua cara. Você fala, coitado. Pra ele tá fazendo isso, ele não tá bem.
tá pior que eu. Então eu não devolvi. E a minha vida seguiu muito mais leve. Tem 1 ano aí e eu tô leve. Eu não tô mais colecionando arrependimento. Eu poderia estar agora colecionando arrependimentos, dizendo, nossa, eu fui replicar a pessoa no Twitter que me xingou, fui processar. Ajudei essa pessoa e ela falou de mim. Aí vai lá, processa a tiazinha pra quê? Pra ela ter mais gasto. Aí ganhou dinheiro com açaí, vou fazer gastar com advogado. Coitada. Entendi. Entendeu? E aí, depois de um tempo, eu vi que essa senhorinha, ela acabou, essa pessoa que usou minha imagem, acabou sendo cancelada nas redes. O mundo dá voltas. Tá vendo? Porque ela agrediu uma criança. Olha aí. Caramba. Uma criança que não era dela. Olha aí. É mesmo? Sim. As pessoas me mandaram a história. O mundo, gente, dá voltas. O mundo Tudo capota. que vai e volta. Olha o que eu fiz dentro do reality. Voltou até demais. Não precisava ter voltado tanto também. Porra, Deus. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer arte, eu vou fazer oração. Aí eu não conseguia, eu tinha vergonha de falar com os participantes, né? Aí eu ficava fazendo... Depois? Nem tem uns que eu nem falei mais. É mesmo? Nunca Nego mais. Di, você falou? Falo, esse aí não vale nada. Nego Di, você não vale nada. A gente se fala de sempre. É mesmo? Porque ele detonou você depois, Detonou, né? me ligava falando, vou te detonar. O que? Ele te ligava ainda? Nego Di, Ele é o ó. Ele, ai, Carol, tem que falar, né? Foi o que me restou, me dá entretenimento. Aí eu falei, você me mandou tomar naquele lugar no podcast dele, mas não tinha como não mandar. Aí eu, putz, é verdade, eu também tô me mandando. Aí ele falava, vai tomar no... Aí eu falei, tô tomando. Que mais? Conta uma novidade. E aí ele falava assim, eu não sei. Você quer falar comigo ainda? Eu falei, Di, a gente passou pela mesma coisa. Eu entendo, você tá muito frustrado. Que é o teu foi jeito. Cancelado, né? Foi cancelado. Falava, é o teu jeito de lidar. Eu entendi que era o jeito dele. Cada um tem um jeito de lidar. Se a gente parar, tirar o ego da frente e o julgamento, tudo fica leve. Falou com o Luca? Com o Lucas nunca mais. Eu mandei uma mensagem pra ele, né? Inbox, ele só deu um curtir. Então... Mas ele sabe que eu tô disposta a conversa. Também, se não quiser, eu entendo. Eu tô nessa posição assim, entendo. Entendi. Às vezes é o tempo do cara, daqui é o tempo. 1 ano fala. Ele é novinho, sabe? Mesmo eu tentando me colocar no lugar dele, eu não faço ideia de como ele se sentiu. Entendi. Sendo humilhado em rede nacional, não só por mim, mas por muita gente lá de dentro da casa. Assim como os participantes tentando se colocar no meu lugar, eles não fazem ideia de como é ser uma cancelada. Tiveram outras pessoas que saíram canceladas da minha edição, como a VTube, mas ela lucrou com o cancelamento dela. É? É, um ela cancelamento que trouxe lucro. O meu, não. O seu só... O meu, só ladeira abaixo. O real cancelamento foi o meu, que é quando você vê o bolso pegando, você vê festivais tirando o seu nome, marcas não querendo se associar. Você perdeu o patrocínio, perdeu o patrocínio, show. Tudo isso você só descobriu quando saiu aqui? Só quando eu saí. Putz. E aí eu falei... Tinha show marcado pra caramba, assim? Tinha... Não, muito show não, porque tava na época de pandemia e tal. Verdade, mas tinha uns festivais, assim, importantes marcados. Eu sempre gostei muito de festival. E aí eu fiquei triste, porque eu percebi, assim, falei, nossa, mas as pessoas realmente não sabem separar as coisas. O meu artístico, o meu pessoal, o meu lado mãe, meu lado jogadora dentro de um BBB e o meu lado que tem transtorno psíquico também. Então era como, eu não consigo ser perfeita, eu tenho esse transtorno. Eu acho importante falar dele, eu escondi por anos na minha vida. Eu nunca comentei do meu toque. E foi no BBB que eu comecei a falar dele, que eu sabia que ia me trazer problema. Porque é algo que espanta, as pessoas não sabem lidar com transtorno. Brincaram muito com essa coisa de saúde mental no ano passado. Mas brincaram em que sentido? Aqui fora o público. Aqui fora? E lá dentro também. Do quê, assim? Eu fazia comentários assim, do tipo... Aqui é uma pressão psicológica, se é permitido fazer pressão, eu vou fazer também. Terror, porque eu me sentia num terror psicológico dentro do reality. Entendi. E as pessoas também piravam lá dentro. Então falava, fulana tá louca. Se ela tá louca, você é o manicômio dela. Sabe esses comentários que a gente faz zoando? Não é legal. Mas voltando do Di, ele falou que você teve um tratamento diferente dele, que a Globo meio que cagou pra ele e pra você pelo menos foi diferente. Você acha que foi isso mesmo, olhando pra trás? Foi diferente, mas ele tinha que entender o contexto, né? Ali no caso eu tava sendo a maior vilã. O maior já era uma artista global. Rejeição. Já era uma artista que já trabalha com a Globo há muitos anos. Tinha um impacto social, um impacto cultural ali com o meu nome, diferente do dele, do lado artístico dele. Então foi por isso que teve esse tratamento, não porque ele é menos ou porque a Globo... Mas teve mesmo? Teve, eu percebi depois assim, fui pro Faustão, fui pro Fantástico. Exato. Eu não queria ter feito essas coisas porque eu tava muito assustada. Por contrato você tem que ir, né? Não, era mais por... Não?
Acho que pode dizer não, sim. Pode, mas é que ali eu sentia uma dívida, assim. Como se eu tivesse com uma dívida com o público. Eu tenho que dar cara e dar cara pra bater. Falar o que aconteceu. Todo mundo queria saber. Por que você ficou assim? Eu falava, eu não sei. E aí eles julgavam a roupa que eu colocava. Tipo? No Fantástico, por exemplo, eu tive que pegar... Eu peguei uma blusa correndo. Uma blusa que eu sempre usei. Fantástico foi quanto tempo depois que saiu da casa? Acho que uma semana. Uma semana, tá. E aí eu botei essa blusa, que ela é rosinha. Ela botou essa roupa pra parecer mais doce. Não, se eu quisesse parecer doce, não tinha nem me maquiado. Tava claramente maquiada, com uma mini saia preta, uma meia até o joelho, sempre com as roupas que eu sempre me vesti. Entendi. E as pessoas, ela nunca usa preto. Virou uma coisa tão surreal que eu fiquei com preguiça. Tentar entender e descobrir o que tá na cabeça dela. Ela é má, ela é isso. E tendo clipe meu lançado 2 anos atrás, eu com roupas claras. Aquela roupa que eu usei no Fantástico, já tinha usado em publicidade no meu próprio perfil. Então as pessoas começaram assim, ela sorriu, ela não sorriu, ela não sei o quê. Ali eu entendi. Eu falei, é o público que tá doente. Não só eu. Porque eles estão escolhendo alguém para odiar e só tem eu no momento. Só eu, é o assunto. Ela errou. E aí, de um lado, o povo falando, é porque é preta, do outro, não, é porque ela é louca, o outro, não, é porque ela é má. Machismo, aí vem racismo junto. Machismo, aí misturou tudo. Eu falei, cara, eu acho que eu quero morrer. Que saco, sabe? Eu ficava assim, eu quero ir embora. E aí eu falei, não, mas como é que eu enfrento isso? Não, eu quero ajudar. Eu não vou fazer que nem eles. Porque eu ia me cancelar e eu também não vou cancelar os haters. Vou sair falando mal deles. Esse povo que não sabe. Eu falo, eu vou usar a oportunidade que eu tenho, como essa, ou minha música, como subir num palco. Né? Falar, gente, parte, né? Tá errado isso aí, eu já tive aí, sai daí, velho. Sai daí que você não vai ganhar muita coisa fazendo assim. Julgando, aí tem gente que fala, depois do BBB eu não consigo gostar da Carol. Tá tudo bem. Faz parte, né? Eu vou ficar braba? A pessoa vai saber o que eu fiz, qual o gatilho que eu despertei nessa pessoa. A pessoa olha pra mim, ouve minha voz, pega um ranço, fala, tá bom, mas aí eu sei que o problema não é comigo. É algo mal resolvido dentro dela. Que ela ainda não sabe. Uma coisa que eu aprendi também é que tudo que incomoda no outro é algo que a gente tá mal resolvido, eu já vi isso né? aí também. Se tem algo que está te incomodando muito, tem que olhar pra dentro, porque de repente... E a partir daí, muitas coisas não me irritam mais. Por exemplo, me incomoda muito o bigode do Paquito. E aí eu tenho que entender por que esse bigode dele me incomoda tanto, cara. Por que será? É alguém na minha vida que passou, que tinha esse bigode que eu não tô conseguindo lembrar. Mas que a pessoa foi chata com você. Dá vontade de pegar ele e raspar esse bigode. Porque ele é um moleque, tipo, tem cara de baby com esse bigode de um cara de 70 anos. E eu... Mas é estilo, né? Estilo. Vem aqui. O pessoal que não conhece o Paquito não tá entendendo. Ver. Olha a cara desse baby, né? Com o bigode de um senhor. Olha aqui. É estilo. Tá legal. Ele fica diferenciado dos outros novinhos, né? Obrigado. Aí, pior que se ele tirar o bigode, ele vai ficar, não vou reconhecer mais. Fica bebezinho. Carol, eu queria que você falasse pra gente aquele momento, assim. Saiu